paz do Senhor, bem-vindos ao FBA of God Church YouTube channel. É um privilégio estar com vocês mais um dia, mais um culto de oração, e temos certeza que Deus vai ouvir cada oração que vamos estar fazendo todos juntos durante este culto. Eu gostaria de dizer que a nossa igreja é uma igreja Assembleia de Deus. Ela foi fundada em 1998 e ela é a primeira igreja brasileira no estado da Carolina do Sul. Hoje nós contamos com 2 templos na região litorânea da Carolina do Sul, um em Myrtle Beach, onde nós moramos, e também outro em Goose Creek, a região da cidade de Charleston. Também temos o privilégio de estar participando do trabalho missionário na cidade de Campinas, e também temos uma congregação do nosso ministério na cidade de Goiânia. E lá nós temos certeza que também o povo de Deus está se reunindo e prestando cultos ao Senhor. Queremos que Deus te abençoe durante esse culto. Hoje nós vamos estar também divulgando e orando por muitos pedidos de oração. Temos certeza que Deus vai nos ouvir e temos certeza também que você será grandemente abençoado. Deus abençoe. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estamos nessa noite novamente na vossa presença para fazermos esse culto de adoração, de louvor, de gratidão ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós sabemos que sempre quando nós oramos, as portas estão abertas, porque o Senhor não fecha a porta para a oração. É uma coisa que o Senhor sempre prezou, é abrir a porta para aqueles que oram, porque a nossa oração vai ao trono da graça. Nós temos dois intercessores que levam a nossa oração perante o trono da graça, que é o Espírito Santo e Jesus Cristo. Este intercede por nós. Portanto, que não deixe de orar. Na minha vida de cristão, mais de 70 anos, sempre que eu tive problema, ou então na minha casa teve problema, ou na minha família teve problema, eu já aprendi assim com a minha mãe, que quando nós temos qualquer coisa para resolver, nós vamos na presença do Senhor, e Ele é o nosso único Deus que pode nos resolver os nossos problemas. Ele é a resposta para as nossas orações. Portanto, vamos baixar nossas cabeças e vamos fazer essa oração nessa noite. Senhor bendito, te louvamos, te agradecemos mais uma vez por esse privilégio de estar na tua presença para levar a nossa oração diante do trono da graça, da grandeza, da glória, do resplendor, da santidade, da majestade, da soberania de Deus. Deus de misericórdia, abençoa esse culto nessa noite, abençoa os hinos que vão ser cantados, as orações que vão ser feitas, a leitura da tua palavra, a palavra do pastor, a palavra da pastora Márcia também, a palavra do pastor José, da pastora Márcia, que possa chegar diante do teu trono e tu possa ouvir as nossas orações, dar a nossa resposta, porque tu és a resposta. Nós cremos em ti. Nós não estamos aqui apenas para gastar nosso tempo, nós estamos aqui porque sabemos que o Senhor está nos ouvindo, e todo aquele que está nos ouvindo também, se tiver dificuldade, tiver enfermidade, tiver problema para resolver, inclusive agora nessa epidemia que está afetando o mundo todo, que possa pedir para que o Senhor possa nos guardar, nos proteger, nos livrar desse mal terrível que é essa epidemia. Assim nós sabemos que se nós orarmos, buscarmos a face do Senhor, Ele está pronto para nos ouvir. Assim eu oro, te pedindo mais uma vez por esse culto, pela vida do pastor Oséias, pela vida da pastora Márcia, pela vida da missionária Noemi, pela minha vida também, por todos nós que estamos levando ao vosso lar o nosso culto para louvor, gratidão e adoração ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, que reina e vive para sempre. Amém. 3 e... Amor
Quero saudar a todos com a doce paz do Senhor. E vamos ler a palavra de Deus, que ela é sempre eficaz para nós. Eu convidaria todos que estão ouvindo a palavra de Deus, que abram as suas Bíblias e leiam conosco a palavra de Deus, que ela é sempre eficaz. Nós vamos ler a palavra em Mateus 5, de 1 até 12. E eu começo a ler o primeiro versículo, e os irmãos lerão o seguinte. O primeiro versículo de Mateus 5, a partir do verso 1, diz o seguinte: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. E o último versículo deste trecho diz: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Nesta passagem, Mateus aqui relata o sermão da montanha e as bem-aventuranças. Jesus no monte, então ele ensina, até hoje o Senhor nos ensina, mas ensinava naquele tempo os discípulos lá naquele monte, até que chamaram o sermão da montanha. E quando Jesus ensinava, os discípulos estavam ouvindo e aprendendo de Jesus, aos quais o Senhor Jesus procurava ensinar para eles terem uma fé viva em Cristo Jesus. E também o valor da pessoa ter esta fé e ter em Cristo as bem-aventuranças, os quais todos cristãos devem viver pela fé no Filho de Deus, através do poder do Espírito Santo que habita em nós. Quando Jesus ensinava, ele dizia sempre: bem-aventurados. Essa palavra bem-aventurado significa bem-sucedido, feliz ou abençoado. Como diz no verso, aqui no verso 6, que ele diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles são fartos. No nosso entendimento diz feliz, ou seja, abençoados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É muito importante esta palavra de Deus que ensinava os discípulos, e ela está nos ensinando também, que possamos meditar nesse assunto e seguir sempre os ensinos de Jesus, para sermos abençoados e felizes, como trata nesta passagem. Assim que Deus abençoe todos, que possam ser iluminados na leitura dessa palavra e sua fé seja fortalecida e abençoada em Cristo Jesus. É um privilégio poder estar mais uma vez para juntos refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus. O texto que vamos estar refletindo é o mesmo texto que foi lido pela missionária Noemi, que fala das bem-aventuranças. É interessante notar que dentro do reino de Deus, os ensinos de Jesus nos trazem para uma realidade. Os ensinos de Jesus não são de natureza teórica, eles são de natureza prática. É interessante notar que ele está falando sobre bem-aventuranças, e a irmã Noemi falou muito bem aqui, que uma das traduções para essa palavra seria felicidade. Então ele está chamando de felizes
aquelas pessoas que... E aí ele começa a fazer alguns relatos. Mas é interessante que dentro do reino de Deus, algumas coisas para nós humanos nós chamamos de paradoxo. Por que paradoxo? Parece que não faz sentido ele dizer que uma pessoa vai ser feliz quando chora. Nós entendemos que quem chora está triste. Mas dentro do reino de Deus, e eu quero falar aqui entre aspas, dentro dos paradoxos da palavra de Deus e do reino de Deus, as coisas são diferentes. É por isso que tanto Tiago quanto Pedro, em determinado momento, começam a falar que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que trilham o caminho do Senhor, eles conseguem ser felizes mesmo em meio a uma tristeza. Porque isso é algo que só pode vir da parte de Deus. Isso só pode vir do interior para o exterior. Enquanto nós recebemos o impacto de uma tristeza exterior, o Espírito Santo, que é consolador, começa a trabalhar dentro de nós, trazendo o inverso, de dentro para fora, ele vai nos produzindo alegria, consolo e paz. Então Jesus fala de pobre de espírito. O que são pobre de espírito? Quando nós vemos essa palavra, nós pensamos em gente excluída. Nós vemos as pessoas que geralmente são excluídas do contexto geral da sociedade. Porque a sociedade é muito cruel. Ela exige que as pessoas sejam muito... Eles chamam-se, por exemplo, na área comercial. Eles dizem que só tem sucesso, só é empreendedor quem for agressivo nas suas atitudes. Então a agressividade traz muitas vezes sucesso no empreendedorismo. Mas é interessante que Jesus vê diferente. Ele vê que um pobre de espírito é que mais povoa o reino de Deus. Não estou dizendo que uma pessoa de sucesso não vai poder estar no céu. Claro que todos vão estar. Se bem que o céu é o único lugar verdadeiramente inclusivo. É o céu. O reino de Deus é inclusivo. A igreja do Senhor é inclusiva. Tanto é que a igreja de Jesus Cristo, ela não é para um grupo étnico, ele não é para um grupo social, ele não tem divisão por gênero, ele não tem divisão por raça, ele não tem divisão por grau de instrução, capacidade financeira. O reino de Deus é para todos. Povos diferentes, nações diferentes, língua diferente, cor de pele diferente, nível social diferente, nível intelectual diferente. Todos são incluídos no reino de Deus. E Jesus está ensinando isso. E ele está ensinando que a felicidade plena, que ele ensina através do reino de Deus, e eu digo que Jesus não apenas ensina, como ele transmite. Ele transmite, ele tem capacidade de transferir para nós tudo isso que ele está nos ensinando. E eu destaquei aqui as palavras. Ele fala de choro, se é choro é tristeza. Lá na frente ele diz que esses que são tristes, que estão chorando, serão consolados. De que maneira? Através do Espírito Santo de Deus. Portanto, eu quero te aconselhar, você que não conhece o Espírito Santo de Deus, você que não tem experiência com o Espírito Santo de Deus, ou você que ainda não tem certeza se você é dirigido pelo Espírito de Deus, eu quero te dizer, peça que Ele te encherá. Peça a Deus, Senhor, enche-me do Teu Espírito Santo, porque só o Espírito Santo de Deus tem capacidade de nos consolar. E é disso que é feito o reino de Deus. O reino de Deus é feito de pessoas mansas. Volto a falar novamente, em diversas áreas a gente precisa ter mais agressividade, ter mais atitude, ser mais rápido. Mas aqui está falando o contrário, falando de mansidão. Mansidão, herdar terra. Mansidão, entrar no céu. Mansidão, interessante isso. O manso não é aquele que ele se torna uma pessoa nulo ou anulado. O manso, ele sabe reconhecer também os seus direitos. Mas o manso, ele busca uma unção de Deus. Ele busca as coisas de Deus em primeiro lugar, e essas outras coisas pela qual ele tem que lutar, brigar, né, e exigir, ele vai ter a capacidade de fazer isso sem extrapolar também o limite do alheio, o limite do próximo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, o destaque do número 6, a irmã Noemi fez muito bem aqui esse destaque. Fome e sede de justiça. Quando você tem fome e sede, você está tendo a necessidade de dois elementos mais importantes para a sobrevivência do ser humano, né? Quando se fala de fome e sede, sem alimento não se vive, e sem água vive-se menos ainda, né?
Com alimento você pode ficar alguns dias sem se alimentar, mas sem água você não pode ficar muito tempo. E ele diz que quem tem fome e sede de justiça, eles serão fartos. E o que é justiça? Eu tenho que ter fome e sede de justiça, eu tenho que buscar a justiça como as coisas mais importantes da minha vida. Mas o que é ser justo? Ser justo é só pedir aquilo que interessa a mim? Reclamar apenas os meus direitos e as minhas vontades? Ou uma verdadeira justiça, que na Bíblia significa retidão, retidão de atitude, retidão de pensamento, retidão de planejamento, tudo que nós queremos na forma correta. É assim que tem que ser o servo de Deus. E eu quero parar, porque nós estamos vivendo um déficit de justiça. Tanto é que você veja os movimentos dos dias de hoje, estão clamando por quê? Por justiça. As manifestações que estão acontecendo ao redor da terra, por uma questão justa, a questão do racismo, mas em tudo eles querem a ação da justiça. Mas só que a justiça dos homens é limitada, porque quase sempre a justiça dos homens é baseada nas leis formatadas pelos próprios homens, sempre buscando o interesse de um grupo ou de alguém. Mas agora Jesus está ensinando que nós temos que ter uma visão de justiça segundo a palavra de Deus. Então nós que conhecemos ao Senhor, nós que servimos ao Senhor, nós não entendemos como justiça só o que me interessa, mas como justiça aquilo que interessa verdadeiramente a todos. É isso que Jesus ensina. Por isso que a igreja, o grupo chamado igreja, é um grupo diferenciado, porque ele sabe reconhecer que a justiça ela tem que ser vista pela palavra de Deus, e a única pessoa, o ser que é totalmente justo, chama-se Deus. Deus é justo, Deus é justiça, Deus é amor e Deus é misericórdia. Na sequência fala sobre os misericordiosos, outro grupo de pessoas que a sociedade está em déficit. E precisa ter mais pessoas que tenham misericórdia. A ausência da misericórdia leva as pessoas a um estado de desinteresse para com o terceiro, o meu próximo, a outra pessoa, o meu interlocutor, os outros. A ausência de misericórdia é esse sentimento que nós estamos vendo aí, que as pessoas matam por nada. Não tem um sentimento. Os que veem alguém sendo atingido, batido, surrado ou até morto, que hoje se vê isso em vídeos. Antigamente as televisões colocavam pelo menos uma cena, uma sombra, em cenas brutais. Hoje não. Hoje as cenas são mostradas. Você vê as pessoas ficam lá atirando no outro, o outro caindo sem vida. E isso parece que não tem reação. Muitas vezes, irmãos, eu digo que a palavra de Deus nos ensina a ter misericórdia, a ter sentimento pelo sofrimento do outro e agir em benefício daquele que está sofrendo, daquele que está sendo muitas vezes injustiçado. Isso é misericórdia. E nós precisamos ser misericordiosos, irmãos. Não vamos permitir que a vida diária e aquilo que nos é mostrado diariamente venha nos insensibilizar, mas pelo contrário, que possamos ser sensibilizados. Mas onde que nós vamos ser sensibilizados para sermos misericordiosos? Apenas na palavra de Deus. Você não vai encontrar isso na sociedade. Bem-aventurado os limpos de coração. Existe uma frase conhecida que fala que um dia a sociedade, as pessoas iam se envergonhar da honra e iam ter vergonha também de dizer que eram honestos. Isso é uma frase muito conhecida. E eu queria dizer aqui que limpos de coração tem a ver com pessoas puras. Então, se hoje as pessoas muitas vezes têm vergonha de dizer que são honestos, e se sentem envergonhados de ser honrados, de ter honra, irmãos, é exatamente isso que a palavra de Deus quer que nós sejamos. Ao invés de nos envergonharmos, nós temos que dar glória a Deus. Se nós somos aqueles que temos a honra como algo importante na nossa vida, no meio da nossa família, onde quer que seja, somos pessoas honradas. A honradez também é outra coisa que a sociedade está em déficit. Então a palavra de Deus chama isso de limpos de coração, são pessoas puras.
Outros vão dizer, isso é ingenuidade, são ingênuos, são pessoas inocentes, quer dizer, não tem um mínimo, talvez, de malícia. Mas a palavra de Deus está dizendo que devemos ser limpos de coração. E qual que é a contrapartida para quem é limpo de coração? Eles verão a Deus. Porque quem não tem o seu coração limpo, pessoas cheias de malícia, de maldade, de tudo que não presta, irmãos, esses não vão ver a Deus. É a palavra de Deus que diz, não sou eu. Jesus Cristo está me ensinando isso. Sejamos misericordiosos. Quer ver outra coisa? Sejamos pacificadores. Você não percebe que a sociedade hoje está precisando de pacificadores? E aonde que nós vamos encontrar esse grupo de pessoas, essa quantidade de pessoas? Na igreja. Aqueles que... porque é a igreja que ensina as coisas de Deus. É na igreja que se aprende a palavra de Deus. E se isso só é ensinado segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia Sagrada, onde é que nós vamos aprender? Onde é que nós vamos encontrar essas pessoas? Mas será que nós podemos encontrar? Será que eu e você somos pacificadores? Ou se nós somos incendiários? Somos pacificadores? Ou somos daqueles que saem na rua para quebrar as coisas? O pacificador, meus irmãos, eu sempre digo, a função mais importante de um pacificador é buscar ao Senhor em primeiro lugar em todas as situações. Precisamos nos manifestar, mas de forma pacífica. Nós somos pacificadores, é Jesus que está dizendo. Esse pacificador não é só no ponto de vista espiritual. Pacificador em todas as nossas atitudes. Portanto, servo de Deus, quem quer ver a Deus, quem espera... Olha que os pacificadores são chamados filhos de Deus. Para ser chamado filho de Deus, nós temos que rever nossos conceitos. Será que eu sou... Hoje se fala tanto do crime de ódio. A sociedade parece que tudo e todos estão cheios de ódio. Isso tem que ser eliminado da sociedade, a começar por nós que conhecemos a palavra de Deus. Portanto, que Deus nos abençoe para que sejamos pacificadores. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Igreja do Senhor, irmãos e irmãs que estão me ouvindo, nós vamos presenciar, a partir de agora, momentos em que quem serve a Deus vai ser olhado de maneira diferente. As perseguições, ainda que veladas, já começam a existir. Grupos que se levantam muitas vezes contra aqueles que pregam a palavra de Deus autêntica, aqueles que falam das coisas de Deus. No último domingo, aqui era comemorado o Dia dos Pais, e nós sabemos, através de muitos informes, que existem grupos de pessoas com práticas diferentes, em que estavam exatamente querendo incitar o contrário, porque por se tratar do Dia dos Pais, o que se está se falando? Da família, do bem-estar dentro da família, o amor entre pais e filhos, os pais seriam homenageados. Então, pessoas que contrariam esses valores e que utilizam-se até muitas vezes de se dizerem que tem algumas seitas e praticam alguns tipos de seitas onde vão evocar certas, eu não sei o que dizer, divindades, o que eles acreditam, mas fazendo orações no conceito desse grupo de pessoas para contrariar aquilo que existe de correto. Tipo assim, pedindo que aconteçam desastres, desgraças, mortes, que os governos vão mal, e grupos que se reúnem para buscar não sei da onde, ou melhor, eu sei da onde. Com certeza não é de Deus, com certeza é contrário a Deus. Então o que nós vemos? Nós precisamos entender que a igreja do Senhor está vivendo um momento muito difícil. E nós sabíamos que isso ia ser assim, porque a palavra de Deus nos ensina, lá no livro do Apocalipse, que os últimos dias seriam dias trabalhosos, dias difíceis, e que ia começar a se manifestar, que o espírito do anticristo já ia estar se manifestando na face da terra. E mesmo enquanto a igreja ainda está presente, já ia existir um espírito do anticristo agindo. Então, tudo aquilo que é contrário às coisas de Deus. Então, essas perseguições que ainda não acontecem na sua totalidade, a não ser em alguns lugares do mundo, nós vimos alguns anos atrás cristãos sendo perseguidos e mortos ao redor do mundo,
muitas vezes até publicamente, sendo gravado aquelas cenas terríveis. Então essa perseguição por causa da justiça, por causa do nome do Senhor. E o texto e o versículo seguinte ele fala: bem-aventurado, ele diz, felizes vão ser vocês, isso falando com a igreja do Senhor, ou seja, conosco, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Estamos vivendo esse tempo, que as coisas corretas são ditas como erradas. Hoje, ser correto, ter uma vida pautada por uma moral, especialmente pela moral judaica cristã, aquilo que é ensinado nessa palavra, chamada Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é tido como errado muitas vezes nos tempos que estamos vivendo, nesses tempos modernos. E nós vamos ter que conviver com isso, porque isso muitas vezes vai ser imposto através de leis e assim por diante. Muitas coisas que a gente conhece pela palavra de Deus, muitas vezes são colocadas até através de leis para dizer que nós não podemos agir dessa ou daquela maneira. Mas enquanto isso não acontecer, nós estamos tranquilos. Mas essas perseguições que hoje ainda são veladas, segundo a palavra de Deus, ela acontece, já aconteceu em outras épocas. Lembra quando a igreja primitiva sofria perseguições diretas? Só você lê a história, tanto a história da igreja quanto a história secular conta a perseguição que houve contra os cristãos. Mas isso não importa. O que importa é que a palavra de Deus está se cumprindo e que tudo isso vai acontecer. Mas de uma maneira ou de outra a palavra de Deus vai se cumprindo. Mas Jesus diz: vos alegrem-se, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Então a perseguição, às vezes alguém que se levanta com uma calúnia, com uma mentira contra você, não se preocupe, porque a Bíblia diz que grande é o vosso galardão nos céus. Que Deus abençoe, reflita um pouco sobre esse texto. Eu sei que o Espírito Santo de Deus vai continuar falando no teu coração. Deus abençoe a tua vida. Eu quero estar orando por todos os pedidos de oração. São muitos os pedidos de oração que nós temos. Todas as semanas chegam pedidos de oração. E nós queremos estar orando por todos. Eu queria que você cresça. A palavra de Deus diz que o Senhor se compadece daquele que ora. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E o que significa a oração do justo? Oração daquele que foi justificado pela graça através da salvação dada por Jesus. Vamos estar orando nesse momento? E levantamos nossas vozes mais uma vez no teu nome, Jesus Cristo, no teu nome nós chegamos até Deus Pai e pedimos agora, Senhor, que venha abençoar a cada vida que está, Senhor, nesse momento com suas cabeças curvadas, que está, Senhor, orando conosco. Ó Deus, pedimos que a tua bênção venha sobre cada vida, sobre cada lar. Pedimos, Senhor, também que todo mal, Senhor, seja repreendido. Ó Senhor, oramos isso em nome de Jesus. E Senhor, segundo o que nós temos pregado, eu quero estar orando por essa nação. Nós temos nos comprometido, Senhor, que esse veículo será um veículo de oração pela pátria. Por isso nós oramos pelos Estados Unidos. Tem misericórdia dessa nação, dos governantes dessa nação, dos projetos, Senhor, desta nação. E livra, Senhor, desse mal, Senhor, dessa pandemia, dos reflexos econômicos, Senhor, da falta de emprego, Senhor. Tem misericórdia do teu povo. Dá orientação aos governantes desse país. Oramos também pela nação brasileira. Abençoa grandemente, Senhor, especialmente o teu povo, Senhor, que está tão sofrido, Senhor, nesse tempo de pandemia e de problemas econômicos. E nós pedimos e oramos em nome de Jesus. O nosso socorro vem do Senhor e é por isso que nós clamamos pela tua misericórdia. Senhor, abençoa, Senhor, mais uma vez eu te peço, por aquele que está pedindo por uma cura. O Senhor é o Senhor que nos sara. Segundo a tua palavra, o nome de Jesus é poderoso para nos curar. E nós pedimos, cura teu povo, cura aqueles que estão chorando neste momento. Ó Deus, salva, Senhor, aquela vida que está, Senhor, talvez no vício, Senhor, seja do álcool, no vício das drogas. O Senhor é poderoso para libertar de todo e qualquer tipo de vício. Eu sei que neste momento muitos pais, muitas mães estão orando, Senhor, para que o Senhor liberte seus filhos, e o Senhor é poderoso, nós cremos. Ó Deus, também, Senhor, traz alegria àqueles que choram, traz paz àqueles que estão, Senhor, talvez atribulados ou ansiosos, traz, Senhor, esperança àquele que não está vendo uma saída, porque o Senhor é o Senhor que tem uma saída em cada situação. O Senhor é o Senhor que tem um plano em cada vida. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.
A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Deus abençoe vocês, tenham uma excelente semana. Muito obrigado por terem sintonizados nesse YouTube channel, na qual nós estamos aqui juntos, cultuando ao Senhor com vocês, buscando a sua face, cantando hinos juntos, fazendo a leitura bíblica juntos e também aprendendo mais do Senhor. Confia nele e saiba que Ele tudo fará. Deus abençoe vocês. Amém.